Boa noite, galerinha! Tudo bem com vocês? Então, estou aqui de volta. Esses meus vídeos estão um pouco morosos, eu acho, mas eu acho legal começar agora, falando sobre a minha experiência profissional, para daqui, acredito eu, se tudo der certo, daqui 2 semanas ali, início de novembro, metade, quem sabe, de novembro, eu já começo a focar realmente no objetivo que é consultoria online sobre processos, pessoas, organização, indústrias, empresas pela internet. Então, quando eu saí do meu estágio, que eu fui efetivada naquela empresa e fui trabalhar em Francisco Beltrão, também fui trabalhar numa empresa de alumínio, uma empresa maior, mas é uma empresa que transformava o alumínio. Isso quer dizer o que? Ele saía do estado sólido, passava para o estado líquido e depois para o estado sólido. Essa transformação, tipo, a gente vê os vídeos na internet, estuda em geografia, coisa assim, sabe? Estado sólido, estuda em ciência, mas é muito legal, tipo assim, muito legal mesmo, sabe? Ver como que é extraído a matéria-prima, como ela é feita, como que chega até a indústria, como é feita essa transformação, é bem legal. E daí, então, eu fui trabalhar ali na parte de analista de PCP. Então, eu fazia toda a parte de planejamento e controle de produção. Trabalhei 1 ano e meio ali, mais ou menos. Entrou um novo gerente na empresa, que foi onde eu descobri um certo gosto por uma certa área, que é a área de SOP, então a parte de todo o planejamento de vendas, com a parte de produção, com a parte de comercial, que foi o que eu fiz na outra época que eu trabalhei aqui na empresa, que foi 3 anos depois, porque eu trabalhei 1 ano e meio, saí, depois eu voltei para essa mesma empresa. Então, era uma empresa é uma empresa muito legal, porque ela ainda existe. Eu aprendi muito, muito, muito ali dentro, em todos os sentidos. Então, eu fiquei 1 ano e meio trabalhando ali, passei por diversos gestores, então eu pude ter uma certa experiência de como eram os gestores, como são, como foram, como que as pessoas mudam conforme a gestão, como trabalhar com uma gestão. Então, isso eu achei bem interessante. E depois dessa empresa, eu acabei saindo, porque eu comecei a fazer meu mestrado. Meu mestrado era em uma outra cidade, eu precisava fazer aulas durante a semana, meus estágios, e eu acabei saindo da empresa e focando no meu mestrado. Nesse meio tempo que eu fiz o mestrado, eu abri o meu negócio. Então, gente, que desafio. Que desafio, porque eu achava que, tipo, nossa, vou conseguir fazer bem de boa, né? Mestrado, bem de boa as aulas e trabalhar. Mas que difícil que é você começar um negócio. E isso é que o meu negócio que eu comecei foi na área de alimentos. Aquela parte que a minha mãe fazia, que eu acho que eu comentei em algum vídeo, né? Massas, lasanhas, pães. Comecei a focar nessa parte. Gente, é desafiador. Porque, tipo, eu comecei sem saber por quem eu vou vender. Então, foi um desafio. Eu nem vou falar muito, porque eu quero deixar um vídeo mais pra frente falando sobre essa parte empreendedora. Mas é um desafio gigantesco. Nesse meio tempo que eu tinha minha empresa, depois de um determinado período ela já estava mais consolidada no mercado, já tinha mercados para estar atendendo, ainda tenho, porque a empresa ainda é ativa, só que hoje ela está alugada. Eu voltei a trabalhar nessa empresa que eu trabalhava antes, em Francisco Beltrão. E eu voltei também trabalhando na mesma função, analista de PCP. Voltei, um dos motivos era também porque o meu marido estava trabalhando em Beltrão e eu em Chopinzinho, então acabei vindo para cá e aluguei a empresa para minha funcionária. Gente, essa outra vinda para Beltrão me abriu os olhos. Foi uma coisa, tipo, de outro mundo.
a quantia que eu evoluí. Eu já tinha evoluído como empreendedora. A quantia que eu evoluí nessa outra vinda para Beltrão, porque eu trabalhei na parte comercial. Trabalhei 3 meses, depois eu fui para a parte comercial. A evolução que eu tive em questão de gestão, contato com o cliente, planejamento, a importância que é todo mundo falar a mesma língua dentro da empresa, a importância que é todo mundo estar buscando o mesmo objetivo, a importância que é trabalho em equipe. Foi uma coisa absurda, eu conquistei muito, muito, muito conhecimento. Assim, nessa parte, trabalhei com pessoas, assim, maravilhosas, um mercado muito interessante. Então, trabalhei ali mais 1 ano e pouquinho e acabei saindo, porque meu marido foi transferido para a cidade de Santo Antônio, que é onde eu estou hoje. Então, acabei vindo para Santo Antônio do Sudoeste. E aqui eu arrumei um emprego também. Eu arrumei um emprego na parte de organização, responsável pela produção mesmo. Não estou ainda 100% atuando na minha área, porque eu ainda estou tentando conhecer a empresa. Faz 3 meses que eu estou ali conhecendo a cultura, uma cultura bem, mas bem diferente do que eu vinha trabalhando, sabe? Do que eu estava acostumada a trabalhar. Então, eu tô conhecendo ali, já tô fazendo umas mudanças, já estou trabalhando com pessoas. Então, e daí é uma empresa de um segmento que eu nunca tinha trabalhado, inclusive, de implementos agrícolas. Gente, como é interessante o mercado do agro. Eu não tinha da dimensão que era. É muito legal. Tipo, você vê também construir uma máquina é como se construir um carro. Desde a parte de corte, solda, dobra, desde a montagem do chassi até a máquina em cima do caminhão, assim. É muito legal. Então, agora eu estou nessa nova fase e foi a partir dali que eu pensei, tipo, poxa vida, né? Por que não eu ajudar as pessoas com o meu conhecimento, sabe? O porquê não eu estar passando para as pessoas o meu conhecimento e como que eu identifico um problema dentro da empresa, como que eu resolvo um problema, como que eu trabalho com relação à cultura da empresa. Porque é muito engraçado, né? Às vezes a gente chega nas empresas trabalhando, as pessoas acham que você vai revolucionar as coisas. E não é assim que acontece. Você só consegue fazer alguma coisa se o que você estiver fazendo for de acordo com a cultura da empresa. Você não consegue, o meu mestrado, inclusive a minha tese foi por causa, um dos tópicos da minha tese foi isso, um dos assuntos. O porquê que você como que você consegue lidar com a cultura de uma organização, sabe? O quanto isso afeta nas mudanças. E é difícil, então a gente precisa compreender a cultura da empresa para começar a ver o que pode e o que não pode ser feito. Porque é fácil, tipo, eu ter um determinado conhecimento, tenho conhecimento na área de engenharia de produção, tenho conhecimento na área de modelos e métodos de tomada de decisão. Tá, mas isso se aplica a qualquer lugar? Em teoria, sim, mas na prática, não. Às vezes, você não consegue fazer um controle de estoque porque o dono não acha interessante você fazer um controle de estoque. Às vezes, você não consegue fazer uma venda porque o dono não acha interessante ir para aquele mercado, mesmo você mostrando todos os argumentos. Às vezes, você não consegue alterar uma linha de produção porque as pessoas não acham importante e não vão fazer, e são pessoas que não vão sair da empresa, porque a empresa tem aquela cultura de reter funcionários, indiferente como eles são. Então, é muito, muito desafiador a gente mudar uma cultura, mudar um costume. Então, por isso é o meu objetivo desse canal. Um dos objetivos, né, é como ajudar as empresas a melhorar. Como a gente, isso levando em consideração cultura, condições, sem o menor
custo possível, entende? Sem o mínimo de investimento, porque um dos meus focos principais do meu trabalho é isso: reduzir o custo sem investimento, te dar lucro sem gastar. Mas mesmo a questão de organização de processos, organização de pessoas. Então, eu falei nesse vídeo brevemente sobre os últimos lugares que eu trabalhei. Ainda tive umas experiências profissionais nesse meio tempo de consultoria, de professora, mas isso eu vou falando mais pra frente, tá bem? Então, hoje esse é meu vídeo. Semana que vem eu vou estar preparando uma coisa um pouco mais focada sobre como você começar a organizar a sua empresa. E assim seguimos. Beijos!